O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante, para dá-los porque é seu amigo, pois levantar-se-á, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procureis e encontrareis, bateis e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis as coisas boas vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, a oração é o tema central dessa liturgia da palavra de hoje. Mas o que é a oração? E como nós devemos rezar? Hoje a palavra responde, nos apresentando dicas. A oração é sempre um diálogo familiar e amoroso com Deus. É um ato de amor e de fé de quem confia nele, de quem também sabe que Ele conhece tudo aquilo que nós desconhecemos. A visão de Deus é muito mais ampla, porque Ele é Deus. A oração não pode se reduzir à mera repetição de palavras de uma maneira mecânica, automática. A oração deve brotar da inteligência e do coração, deve vir da vida. E não há absolutamente nada na nossa vida que não possa ser colocado em oração. Tudo pode ser transformado em prece. Até aquilo que nós achamos que é desprezível, pequeno, tudo isso pode ser apresentado diante de Deus. Até aquilo que nós não queremos, aquilo que nós achamos, quem sabe, feio e rechacemos, também deve ser colocado diante dele, para que nós vençamos as tentações, superemos os males, para que nós enfrentemos aquilo que precisa ser transposto. A oração nos dá acesso ao coração de Deus. E esse Deus envia o seu próprio Filho em resgate por nós. Então nós somos muito preciosos aos olhos de Deus. E este Filho de Deus, o próprio Cristo, hoje nos ensina como rezar.
um dos seus discípulos pede para que o Senhor transmita uma oração, mostre como ele deve rezar, porque o jeito de Jesus falar com Deus Pai era completamente diferente daquilo que eles tinham visto até então. E Jesus nos apresenta esta oração, que não é uma simples fórmula, é um programa de vida para quem quer segui-lo, a começar pela palavra Pai. Isso foi revolucionário, porque as pessoas até então tratavam a Deus como o Senhor Altíssimo, o Deus das batalhas, o Senhor soberano, e nem sequer se pronunciava o nome de Deus, Yahvé. E agora Jesus nos apresenta esse Deus como Pai. E nós precisamos purificar, quem sabe, a figura que nós tenhamos sobre a paternidade. Deus não é um pai ausente, não é um pai distante, tampouco Deus é um pai severo, rigoroso. Ele é um pai que nos vê, é um pai amoroso, é um pai que nos guarda, nos corrige e nos conduz. Então nós devemos mergulhar com confiança no coração de Deus, chamando-o de Pai. E não é só o meu Pai, é o nosso Pai. Quando nós dizemos, santificado seja o vosso nome, não vamos pensar que depende de nós para que Deus seja santo. Não, Ele é santo e ponto final. Mas nós devemos reconhecer a sua santidade e viver de tal maneira a honrar essa santidade, a apresentar para as pessoas que ainda não creem ou não fizeram uma experiência com Ele, como Deus é santo, é viver de acordo com este Deus que é o nosso Pai. Venha a nós o vosso reino. Pedir para que o Senhor traga o seu jeito de ser é pedir, venha a nós o vosso reino. Não é querer que Deus faça tudo por nós, que Ele resolva as coisas por nós. É sim agir como Ele, a partir do seu reino. E é um reino que foi instaurado aqui na terra e que vai ser completado lá no céu. Um reino que começa desde já. E nós pedimos tudo isso de maneira que a vontade de Deus se complete. Porque quando você oferece alguma coisa para o teu filho, acredito eu, você não dá uma coisa perigosa para ele, não é mesmo? Para ela. Um pai responsável não faz isso, não é? Ainda que o filho, quem sabe pequeno, vai insistir, eu quero. Se é uma coisa imprópria para ele, alguma coisa que traz um risco, um pai em sã consciência jamais daria. Se é um filho adolescente e que talvez tenta burlar as coisas, né? Fazer até um jogo emocional. Se você é um pai maduro, você não vai dar aquilo que seu filho ainda não está pronto para ter, não é mesmo? Quanto mais o nosso Pai do céu dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então saibamos que quando nós rezamos, seja feita a vossa vontade, nós estamos acreditando que existe um plano maior, que Deus vê mais longe. E alguém pode dizer assim, mas se Deus vê tudo, sabe de tudo, por que então eu tenho que pedir? Porque é na oração que as coisas vão ficando mais claras para nós. É através dessa abertura do nosso coração que Deus ele vai mostrando a sua bondade e a sua generosidade. Vamos voltar agora na primeira leitura para entendermos o que Jesus diz no Evangelho? Lá na primeira leitura, nós nos encontramos com Abraão, que intercede a Deus por Sodoma e Gomorra, uma cidade que tinha caído na imoralidade. E Abraão começa a dizer, Senhor, se tiver só 50 justos, o Senhor vai eliminar, vai destruir todas essas pessoas? Deus fala, não destruirei. Mas se tiver apenas 10, Deus fala, por causa das 10 eu não vou destruir. O que acontece aqui não é o poder da argumentação de Abraão, e não é simplesmente
a capacidade de Abraão convencer a Deus. É sim a perseverança, a persistência de Abraão, que ao rezar com fé, permite que Deus haja. E Deus ele vai mostrando aos poucos a generosidade, a clemência, a bondade dele. Por isso que é importante nós rezarmos. Porque quando nós rezamos, nós damos espaço para Deus. E assim nós vamos compreendendo o que de fato é melhor também para nós. O Senhor ainda nos chama ao perdão. Ninguém consegue ter paz interior se não fizer uma experiência de perdão, de reconciliação, de ser perdoado por Deus, de sentir-se lavado, de sentir que o velho ficou para trás, que é possível recomeçar, é possível uma nova vida, é possível restaurar-se pela graça de Deus. Então, se nós temos a necessidade de perdão, seja de Deus, seja das pessoas que um dia nós ofendemos, magoamos, quanto mais nós precisamos também liberar o perdão. Seria mesquinho, pequeno da nossa parte, exigir de Deus o perdão, ou até mesmo pedir com humildade o perdão a Ele, mas quando chega a nossa hora de dar o perdão, a gente fica fazendo-se de difícil, não é? Ou ainda, a gente se ver numa posição superior, e daí aproveitar para colocar tudo para fora, na frente daquela pessoa que está pedindo perdão, de maneira que ela se sinta mal por tudo aquilo que ela fez. Será que o perdão é isso? O perdão, na verdade, é a gente soltar, a gente deixar partir, não é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquelas lembranças que a gente não quer mais, e a gente não quer permitir que elas escravizem a nossa vida. O perdão é um ato de decisão. E pode ter certeza que muitas coisas, e principalmente as mais marcantes, nós não vamos esquecer mesmo, não é? Mas nós não permitiremos no perdão que elas voltem a doer tanto, porque nós soltamos. Então perdoamos a quem nos ofende, porque Deus sempre nos perdoa quando nós erramos. E é por isso que nós também pedimos que o Senhor nos livre das tentações. Ele não tira as tentações de nós, mas Ele nos dá a força para vencê-las, para superá-las. É por isso que nós pedimos ao Pai que, além disso, também sempre esteja conosco e nos dê o pão de cada dia. Quantos pedidos nós fazemos a Deus? Primeiro nós reconhecemos quem Ele é, Santo, Pai, que a sua vontade está acima de tudo, que Ele está tanto no céu quanto na terra. E depois nós pedimos que Ele nos dê a graça da providência, daquilo que nós precisamos na nossa vida material. O pão simboliza tudo aquilo que nós mais necessitamos, e é o pão nosso de cada dia. Às vezes a gente se angustia por aquilo que a gente não recebeu, não alcançou, e a gente não vê que Deus já está dando a graça para hoje, a força para hoje. Se Ele dá o pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar também aquilo que ainda nós precisaremos. Por isso que é importante nós não só rezarmos o Pai Nosso, mas vivê-lo nessa atitude de confiança. Sabendo que Deus nos capacita a perdoar, Deus nos assiste com a sua providência, nos dando oportunidades, nos dando inspirações. Que Deus nos livra dos males, nos ajuda a vencer toda e qualquer tentação. E assim nós vemos que esta oração não é simplesmente uma repetição de palavras, é sim um ato de confiança neste Deus que sempre está conosco. Queremos cada dia mais, olhando para Jesus, dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.